A doutora Vou cumprimentar a doutora Ana Paula Andrade Ramos, advogada, graduada em Ciências Jurídicas pela Faculdade de Direito de Franca, pós-graduada em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, é representante titular do Brasil na Comissão de Direito Cooperativo da ACI Américas e presidente da Comissão Especial de Cooperativismo do Conselho Federal da OAB, gestão 2022 a 2025. Ela atua no cooperativismo desde 2001, com experiência no departamento jurídico de cooperativas singulares e centrais, e atualmente é assessora jurídica da Organização das Cooperativas Brasileiras, OCB, desde 2013. Também cumprimento a doutora Filga Reis, graduada em Comércio Exterior pela PUC Minas, pós-graduada em Mercado de Capitais e Derivativos também pela PUC Minas, trabalha há 16 anos no cooperativismo de crédito, passando por cooperativa singular, fundo garantidor de cooperativismo de crédito, cooperativa central e desde 2021 atua como analista no campo de crédito da OCB. E também cumprimento o Dr. Daniel Campos Antunes, advogado, graduado em Ciências Jurídicas pela Faculdade de Direito do Centro Universitário de Brasília, pós-graduado em Direito e Economia nos Sistemas Agroindustriais pela Faculdade de Tecnologia, CNA, atua no cooperativismo desde 2017, junto à assessoria jurídica da Organização das Cooperativas Brasileiras, OCB, prestando apoio jurídico às cooperativas dos campos de crédito, agropecuário e transportes. Então, mais uma vez, agradeço terem aceitado o nosso convite, é um grande prazer contar com vocês aqui na apresentação desta reunião científica do Instituto. E, desde logo, passo a palavra para a professora Ana Paula para a sua apresentação, depois, na sequência, a doutora Filga Reis e, ao final, o doutor Daniel, e, novamente, a doutora Ana Paula para fazer o fecho do tema como foi combinado. A palavra é sua, doutora. Obrigada, doutor Gustavo. Bom dia a todos. Queria inicialmente agradecer, em nome do Sistema OCB, pelo convite para estar aqui falando um pouco com vocês sobre esse projeto de lei, sobre a caminhada desse projeto de lei, que hoje é a Lei Complementar 196, e todos os desafios, né, que vêm com o projeto. Eu já tive a oportunidade de saber que os colegas são da área jurídica, acho que isso vai induzir um pouco aqui o nosso papo, a nossa conversa, para essas principais alterações promovidas pelo PLP 27, que veio a ser a Lei Complementar 196, mas também vai enriquecer aqui do ponto de vista da OCB o nosso debate, podendo nos valer do conhecimento de vocês, da experiência de vocês, seja na área do direito cooperativo, seja na área do direito empresarial, para a gente trazer um pouco mais de luz para algumas discussões que já se apresentam para nós com relação à Lei Complementar 196. A minha ideia aqui, antes disso, eu queria fazer um agradecimento ao Dr. Gustavo Villatori, na pessoa do Dr. Gustavo Villatori, pelo trabalho do Instituto, né? A gente acompanha daqui de Brasília o trabalho, os temas, e a gente sempre vê o cooperativismo inserido aí na pauta de discussões do Instituto, e isso deixa a gente bastante contente de perceber que a gente tem contribuições do nível desse Instituto para o estudo e para a difusão, a disseminação e o maior conhecimento do cooperativismo. Isso é muito necessário. Quem milita com o cooperativismo e vai ao judiciário, muitas vezes vai ao executivo, ainda que seja no âmbito estadual, ou mesmo no legislativo, ou nos órgãos administrativos, ainda se depara com muito desconhecimento do nosso modelo. E esse desconhecimento, muitas vezes, trazem repercussões bastante nocivas para o cooperativismo. Então, a gente ter a oportunidade de vir aqui conversar com esse grupo e ter o conhecimento de que esse grupo está em constante contato com essa pauta de estudo, com profissionais de alto nível, é algo que deixa a gente bastante animado, entusiasmado, e que conta aqui com todo o reconhecimento por parte da OCB. Mas entrando no tema, até porque a gente fez uma divisão aqui, eu quero explicar um pouco dela. O próprio projeto em si, ele é um projeto que foi concebido sob vários olhares, né? A gente tem um olhar jurídico importante ali, a gente tem um olhar do segmento de cooperativas de crédito, que participou ativamente dessa construção. A gente quer trazer um pouco desse histórico aqui, até para quem está tomando contato com a lei, ter a compreensão de que quem redigiu essa lei não foram pessoas aqui sentadas e nas suas mesas aqui na OCB, e que tem assim, uma vivência de representação do cooperativismo. Foram pessoas que, de fato, militam, atuam no cooperativismo, tanto na área jurídica, quanto na área operacional, quanto na área de gestão.
foi um grupo muito plural que fez a discussão dessa norma, e aí, logicamente, acompanhado de Banco Central, de Ministério da Economia, como eu vou detalhar um pouco mais adiante. Então, a ideia é eu fazer só uma retomada assim, do histórico desse projeto, mas eu quero gastar pouco tempo com isso, só para contextualizar mesmo. Depois eu sigo para um momento em que eu vou passar a palavra para a Felga e ela vai tratar dos aspectos conceituais desse projeto, né? O que ele muda, o que ele esclarece em termos de conceitos da Lei Complementar 130. Na sequência, o Daniel vai explorar um pouco sobre a governança, as modificações da governança. A gente tem modificações bem significativas na governança. E eu volto no final para falar um pouquinho sobre aspectos operacionais, que aí eles estão bem ligados com o nosso dia a dia ali, enquanto advogados, porque tem vários desdobramentos das nossas frentes, inclusive junto ao judiciário, discussões que hoje a gente tem frente ao judiciário. Então, vou pedir para a Felga passar, que ela está comandando a apresentação aqui para o próximo slide. Então, aí, no contexto introdutório, só trazer por que mexer na Lei Complementar 130. A gente que lida, né, com interpretação de texto legal, sabe que uma lei com 10 anos não necessariamente é uma lei que já está antiga, superada, né? Porém, para o mercado financeiro e para os desafios que se apresentaram para o cooperativismo em 10 anos, era necessário, então, revisitar a Lei Complementar 130. E aí, então, só trazendo a título de exemplo, algumas modificações que já estavam sendo demandadas aqui no sistema OCB para as cooperativas nesse meio tempo, nesses 10 anos que a gente levou para startar um processo de revisão. Autorização para gestão de recursos de entes públicos municipais, isso a gente até já alcançou com essa Lei Complementar 161, né? As cooperativas podem gerir disponibilidades financeiras de municípios, né? Tem todo um regramento para isso. Mas isso aconteceu e isso irrigou o cooperativismo de recursos e trouxe uma maior complexidade também para as operações dele, então demandava um ajuste na Lei Complementar 130. A necessidade de dar maior clareza para a impenhorabilidade do capital social das cooperativas, porque estava havendo uma enxurrada, ainda está, né? A gente tem a expectativa de que isso agora reinaugure essa discussão de uma forma melhor no judiciário, por conta da impenhorabilidade estar expressa nesse projeto de lei. Então, isso vinha incomodando muito as cooperativas, porque o volume estava, de fato, excessivo de restrições judiciais por penhora de capital social de cooperados em função de dívidas contraídas com terceiros, né, fora da cooperativa. A insegurança jurídica no que é chamado de campanhas de fortalecimento de capital, que são iniciativas que premiam de alguma maneira, cooperados que fazem aporte de capital ou novos cooperados que ingressam na cooperativa, né? Eu vou falar um pouco mais no detalhe, então vou poupar aqui para falar mais adiante dessa modificação. A insegurança jurídica na admissão de alguns tipos de cooperado PJ, isso também está no corpo da apresentação, mas só para exemplificar, os condomínios edilícios já vinham tendo suas contas em cooperativas de crédito e ainda não havia uma previsão legal para aqueles entes despersonalizados terem fazerem sua movimentação e serem cooperados de cooperativa. E uma necessidade, havendo muitos conflitos nas discussões sobre a área de atuação de cooperativas de crédito, então trazer uma clareza maior sobre o que é área de ação, área de atuação, área de admissão. Isso também se apresentou ao longo desses 10 anos. Isso um resumo do resumo de algumas pautas. Obviamente, muita coisa mais pontual veio ao longo desse tempo, mas para coroar a necessidade, veio então a agenda BC-REST, destacando o cooperativismo de crédito na dimensão da inclusão financeira. E não veio só como um prêmio. Nossa, que bom, estamos na principal agenda do órgão normativo responsável aí pela estabilidade do sistema financeiro nacional. Veio acompanhado de uma proposta, uma proposição de metas bem ambiciosas para o cooperativismo de crédito, aumentar, então, esse seu papel de inclusão financeira, e, inclusive, naquelas comunidades onde só o cooperativismo chega, né? São propostas que a gente não vai detalhar aqui, mas que precisavam de um marco legal que desse suporte para esse fortalecimento que o cooperativismo precisava ter para fazer frente ao desafio que o Banco Central colocou na agenda BC-REST. Então, pode passar. E aí, então, falando sobre como é que nós discutimos essa lei, né? Eu já dei um pequeno spoiler ali na minha fala inicial, do quanto essa lei foi debatida, foi democrática, foi extremamente representativo o grupo que concebeu esse texto legal.
E aí, então, a discussão do ponto de vista aqui do sistema cooperativista nacional, a gente contou com o apoio de todas as representações que a gente tem dentro de um conselho consultivo, onde a gente organiza os segmentos. O cooperativismo tem 7 segmentos, um deles é o crédito, todos esses segmentos têm um conselho consultivo aqui dentro da OCB, e lá a gente tem, então, voz e voto até, inclusive, para todo o cooperativismo de crédito, todas as representações do cooperativismo de crédito. E aí eu vou dar só uma palhinha da fala para a Felga, porque ela fica na área que é responsável pela gestão desse conselho, do SECO, para ela explicar um pouquinho o que é ele, para vocês entenderem em que nível eu estou falando de participação desses membros. Primeiro, bom dia a todos. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre essa lei que foi tão importante para o nosso segmento, e também essa responsabilidade que eu dividi a palavra aqui com a doutora Ana Paula e com o doutor Daniel. Espero ser clara nas minhas colocações. Bom, falando um pouquinho sobre o SECO, é o Conselho Nacional, o Conselho Consultivo Nacional do Ramo Crédito. Ele é um órgão de assessoramento técnico aqui do UCB. Ele é, na verdade, composto pelos representantes das nossas unidades estaduais, das centrais e das confederações. No total, são 62 representantes, e para viabilizar essa discussão, foi criado um órgão colegiado com a representação de todos os sistemas cooperativos, que é a coordenação do SECO, e o grupo técnico executivo do SECO, onde nós temos aí o representante do Sicob, Unicred, Cressol, representante do Sistema 2 Níveis, hoje o representante da Confebras, o representante das cooperativas independentes e o representante da FGCOP. Esse compõe o grupo técnico, onde são feitas as discussões, e dentro das discussões, nós temos 2 agendas ordinárias, né, que é a plenária, para a gente dividir as discussões e os temas decididos com o colegiado completo do SECO, e esse é o órgão que auxilia, assessora aqui a OCB nas decisões técnicas em relação ao ramo. Vou devolver a palavra para a doutora Ana Paula. Obrigada, Felga. Bom, para além do SECO, então, como eu comentei, essa lei foi construída a várias mãos, e uma das mãos que tem bastante relevância no impulsionamento desse projeto, né, para virar uma lei. Vocês vão ver que tudo foi muito rápido, né? A gente que tem experiência aqui com essa construção legislativa sabe que foi, como eu coloquei ali abaixo, em tempo recorde. Também a gente contou com a participação do Banco Central, e aí foram vários departamentos. É interessante que a gente passou tanto tempo discutindo e concebendo o texto legal, quanto na tramitação, né? Normalmente a gente gasta menos tempo para montar um projeto, e na tramitação é que a gente vai levar bastante tempo, mas nesse caso a gente ficou quase que o equivalente de tempo, discutindo o projeto e depois trabalhando para ele ser aprovado, justamente porque a gente tinha vários atores aí. Então, são vários setores do Banco Central, DESUC, DENOR, DERAD, DEORF, e a Procuradoria também, que vem ao final dando os ajustes do que pode, o que não pode, do ponto de vista da legislação e também do processo legislativo. Ao longo desse tempo, foram 20 versões do texto que a gente chegou a discutir, então foi bastante, e todas elas demandavam uma reunião deste grupo junto com o Banco Central, então foi um processo bastante exaustivo para tentar ter a lei mais ajustada possível. Obviamente, quando eu falo ajustada, não é ajustada só ao segmento, né? A gente tinha muitos interesses ali na mesa, a gente tinha supervisão, a gente tinha área de normas do Banco Central, a própria Procuradoria com as suas visões e com o seu conceito do que seria um avanço, né? Que muitas vezes não casava exatamente com aquilo que o cooperativismo de crédito esperava que fosse a definição, mas a gente pode dizer que foi muito bem sucedido nesse casamento desses interesses, né? Todo mundo cedeu em alguma medida, e temos aí uma lei que, na nossa visão, traz avanços significativos. Depois disso, tivemos que passar pelo Ministério da Economia, que não é também um ator fácil de negociação, né? Embora o principal foco dele, o radar dele, seja para as questões de perda de arrecadação no campo tributário, ali envolvendo a Receita, e essa lei não tinha nenhum tipo de questão a esse respeito. Eles foram muito, como eles têm uma iniciativa hoje nessa configuração muito liberal, então eles se apegaram muito nas questões de área de ação, atuação, aonde a cooperativa tem que ter presença, de não limitar muito a atuação da cooperativa, com uma visão bem
aberta e que demandou também a gente fazer a explicação de alguns conceitos, mas acabamos validando o texto. 10 de março ele foi apresentado, e num tempo aí que a gente avalia que superou todas as expectativas, 24 de agosto de 2022, a gente teve a lei sancionada, né? Uma lei, lembrando que é uma lei complementar, com quórum qualificado, com uma dificuldade maior de discussão e aprovação, mas que foi aprovado de forma praticamente unânime nas duas casas legislativas. E a gente tem que colocar isso praticamente aí por um fato meio inusitado. Só um parlamentar na Câmara dos Deputados votou contra o texto, mas ele depois veio a público, inclusive, falou no microfone que ele se equivocou e apertou o botão errado. Então, na verdade, é unânime, mas a gente tem que fazer essa ressalva, porque tem lá nos anais um voto contrário, que foi acidental, vamos dizer assim. Bom, feita essa contextualização, eu vou passar então para o primeiro bloco, que vai ficar a cargo da Felga, que é o bloco conceitual. A gente vai trazer um pouco das modificações, aí vou naquela sequência que eu expliquei, para no final a gente poder conversar um pouco sobre o todo. E aí eu retorno mais adiante no bloco operacional. Bom, voltando aqui, então, para agora a discussão de fato das alterações. Nesse primeiro bloco que nós separamos e conceituamos como bloco estrutural e conceitual do SNCC, nós trazemos aqui a primeira novidade, que se refere ao alcance da legislação de regência do Sistema Financeiro Nacional às confederações de serviço. As confederações de serviço, elas também passam a ser conceituadas nesse mesmo artigo, no segundo parágrafo, colocando todas sobre a alçada da supervisão do Banco Central e sobre as normas de regência do Sistema Financeiro Nacional. Já nesse segundo, ainda no artigo 1º, temos aqui, conforme eu coloquei acima, a conceituação dos tipos de cada cooperativa. Aqui é definida cooperativa de crédito, que são definidas como cooperativas singulares de crédito, cooperativas centrais de crédito e confederações de crédito, e confederações de serviço, que são confederações constituídas exclusivamente por cooperativas centrais de serviço e que prestam serviço de natureza não financeira. Aqui, essa conceituação torna claro em quais estruturas as normas que vierem a ser publicadas vão atingir. Então, nas normas que forem de aplicação à cooperativa de crédito, nós vamos aplicar esse primeiro grupo, e quando forem aplicadas às confederações de serviço, elas são aplicáveis a esse segundo grupo. Então, foi só uma questão de tornar mais claro o conceito de cada tipo de estrutura. Nesse segundo ponto, no segundo artigo, nós temos as novas operações autorizadas a serem realizadas pelas cooperativas de crédito. Primeiramente, nós gostaríamos aqui de destacar que são a gestão de recursos municipais autorizadas pela Lei 161, passa agora a ser possível somente onde as cooperativas possuírem presença física, ou seja, só onde elas possuem sede ou ponto de atendimento. Outra novidade que esse dispositivo traz, que vai ajudar a fomentar o sistema de garantias de crédito, é de garantir a possibilidade das cooperativas poderem realizar a gestão de recursos oficiais ou fundos públicos ou privados com um propósito específico de concessão de garantias aos seus associados, sejam em operações com a própria cooperativa ou com outras instituições. Esse dispositivo, então, visa fortalecer o papel das cooperativas no Sistema Nacional de Garantias e reforçar o seu papel de agente facilitadores de acesso ao crédito. Temos aqui também, eu troquei aqui um pouco a ordem, mas temos aqui dentro desse, ainda no artigo 2º, a possibilidade do FGCOP e dos fundos garantidores realizarem operações de assistência financeira. O FGCOP já possui no seu estatuto desde 2019 a possibilidade da realização da assistência financeira, mas agora a gente tem isso dentro da lei, no dispositivo da nova lei complementar 196, e ainda detalhando um pouco mais no artigo 9º, sobre as condições dessa operação. A operação de assistência financeira, ela visa sanear a cooperativa para uma incorporação, aquela que estiver em uma situação já vulnerável, passível de ser incorporada, limpando assim os seus prejuízos, para que a cooperativa incorporadora não assuma aquele ônus.
esse prejuízo vai ser pago ao FGCOP, individualizando os prejuízos aos cooperados da cooperativa incorporada, e, se autorizado em assembleia, esses cooperados vão ressarcir com sobras futuras. Então, essa é uma operação que vai dar bastante solidez para o sistema cooperativo, dando a ele capacidade ali de dirimir suas dificuldades ali dentro do próprio sistema e mostrando a solidez e a capacidade do FGCOP de não só ser um fundo de paybox, mas também ali como agente fomentador do cooperativismo de crédito. Nesse ponto também eu acho que é interessante destacar que a cooperativa incorporadora de nenhuma forma pode figurar como coobrigada dessa operação, então os débitos vão ser exigidos diretamente dos associados mediante pagamento de sobras futuras. Aqui o conceito, no artigo 2º-A, nós temos aqui uma novidade bastante interessante, que é a ampliação do conceito de área de atuação. Agora nós temos área de ação e a área de admissão, que aqui ele divide esse conceito em área de ação, onde a cooperativa tem a presença física, ou seja, onde ela tem ali uma sede ou um PA, e a área de admissão, que é onde ela pode admitir os cooperados, desde que resguardadas as condições de acesso aos serviços e produtos da cooperativa e participação das reuniões e assembleias. Então, hoje, com todos os meios digitais, a área de admissão de cooperados passa a ser até em todo o território nacional. Mais uma alteração aqui que a gente traz no artigo 4, dentro desse bloco estrutural e conceitual, que é a segurança jurídica na admissão de cooperados, de novos tipos de cooperados, e na impossibilidade de admissão de determinados tipos de pessoas jurídicas. Esse artigo melhora a redação quanto à impossibilidade de admissão de pessoas jurídicas que exerçam atividade concorrencial direta com a cooperativa, e traz também expressa na norma a possibilidade de admissão entre entes despersonalizados e conselhos de fiscalização profissional. Esse dispositivo é bastante interessante porque hoje em dia os profissionais, né, engenheiros, médicos, eles já possuem inclusive cooperativas segmentadas, né, em que é limitado ali a admissão apenas daquele grupo profissional, mas os seus órgãos de representação e regulação, eles não tinham essa autorização expressa para serem associadas. Então, hoje, aí, nossos CREAs, OABs, vão passar a ser vão passar a compor o quadro social das cooperativas. E aqui deixa também bastante claro quanto à impossibilidade da impossibilidade de admissão de sociedades de crédito, enfim, outras instituições que exerçam atividade direta, traz uma segurança ali na avaliação da admissão do seu quadro de associados. Por fim, aqui nesse bloco, eu trago o artigo 13, que possibilita a troca de informações entre atores do SNCC e autoridades supervisoras. Aqui nesse dispositivo, a norma possibilita o intercâmbio de informações entre os diversos atores do SNCC, como entidade de auditoria cooperativa, Banco Central, FGCOP e sistemas cooperativos, que possibilita maior dinamismo na interação entre esses entes, na troca de informação, visando melhor execução dos trabalhos de supervisão e monitoramento do Sistema Nacional do Crédito Cooperativo. E aqui, além da redução, visa-se reduzir um retrabalho, ali, um envio de informações em duplicidade para vários órgãos diferentes. Hoje em dia, as cooperativas elas são obrigadas ao envio de informações para o FGCOP, às vezes as mesmas informações que elas já enviam para o Banco Central, ou já enviam para a auditoria cooperativa, então elas vão poder fazer isso provavelmente de uma forma centralizada, porque os órgãos vão poder compartilhar essa informação, e isso traz também uma melhoria bastante grande na execução do trabalho do Fundo Garantidor. Eu, como já trabalhei lá por 2 anos, eu sei que às vezes a análise apenas de dados
de indicadores financeiros, eles não nos trazem assim, uma visão efetiva da saúde financeira da cooperativa. Então, a gente sempre precisava pedir um detalhamento, que muitas vezes a auditoria cooperativa já possuía, e em função da lei de proteção de dados, do sigilo, das informações sigilosas, a gente não podia ter essa troca de informação, tendo que exigir que a cooperativa nos prestasse, às vezes, a mesma orientação que deu às auditorias. Então, esse fluxo de informação, acredito que vai trazer bastante celeridade nos processos de auditoria e de fiscalização, além de reduzir essa duplicidade do envio de informações. Bom, eu encerro aqui o meu bloco e, na sequência, eu passo a palavra para o Dr. Daniel. E, novamente, muito obrigada. E, ao final, estamos aí disponíveis para esclarecer as dúvidas. Bom dia, pessoal, bom dia a todos. Reforçar aqui os agradecimentos, dizer que é um prazer estar aqui com vocês, rever alguns rostos aí já conhecidos de outras oportunidades e conhecer os que a gente ainda não tinha tido o contato. E aí a gente passa aqui, né, indo para a apresentação, a gente passa aqui para falar desse bloco de alterações sobre a governança do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo. Sem dúvida nenhuma, o principal bloco aqui, né, o mais amplo, digamos assim, que abordou uma parte mais significativa da legislação. E aí, antes de entrar nas próprias alterações, eu queria fazer uma colocação que a gente, observando as alterações que foram feitas, fica claro que essas alterações foram muito pautadas em basicamente 3 pilares fundamentais, né, que é a questão da profissionalização da gestão, da governança das cooperativas, o fortalecimento cada vez maior desses sistemas de governança, uma questão também de fortalecimento sistêmico, né, das cooperativas, dos sistemas cooperativos, e, por outro lado, uma questão relacionada à própria efetividade da participação do quadro social na vida prática, né, e diária da cooperativa, nas tomadas de decisões. Então, o primeiro ponto que a gente tem aqui é a questão da governança dual. Isso já era uma prática que, em alguma medida, já vinha sendo uma realidade em muitas cooperativas, mas agora ela passa a se tornar uma regra, né? Então, a gente traz a exigência legal de uma segregação das funções estratégicas e executivas na administração da cooperativa de crédito. Então, as cooperativas passam a ter o seu corpo administrativo composto por um conselho de administração, sempre formado por cooperados eleitos via Assembleia Geral, e, ao mesmo tempo, uma diretoria executiva sempre subordinada a esse conselho de administração. A exceção que a gente pode, eventualmente, ter em relação a isso, ela vai ser uma faculdade concedida pelo próprio Conselho Monetário Nacional, em alguns casos, conforme futura regulamentação, e, nesses casos, a gente passa, né, claro que assim, essa faculdade concedida sempre com base em critérios de risco, né, de complexidade das operações que a cooperativa desempenha, a própria questão de classificação, porte das cooperativas, enfim. Então, quando eventualmente o Conselho Monetário facultar essa possibilidade, aí fica dispensada a constituição do Conselho de Administração, e aí você passa a ter como órgão único a diretoria executiva, e aí aqui até para privilegiar um próprio princípio do modelo societário, que é o princípio da autogestão, essa diretoria executiva, então, ela passa a ser obrigatoriamente um órgão eleito também pela Assembleia Geral, né? A própria lei trouxe a previsão de que a diretoria executiva é um órgão que pode ser composto por cooperados ou não cooperados, mas aí, nesse caso específico aqui, ela teria essa obrigatoriedade de eleição em Assembleia Geral. Uma outra novidade é essa questão do conselheiro independente. Então, também é um ponto que vai ser disciplinado pelo Conselho Monetário Nacional, mas tem a faculdade, né, novamente, é uma faculdade, isso daqui não é uma exigência, isso vai depender muito da tomada de decisão interna das cooperativas, mas você faculta essa contratação de um conselheiro de administração independente.
necessitando, obviamente, de uma previsão estatutária prévia a esse respeito e, obviamente, também sempre resguardada a própria autogestão da cooperativa com a composição majoritariamente por cooperados, pessoas naturais, né, nesse caso. Mas aí você traz essa figura do conselheiro independente como uma forma de dinamizar, de trazer visões de mercado, né, para o ambiente da cooperativa, enfim, de ter um olhar diferenciado ali dentro daquele conselho que toma as decisões de natureza estratégicas dentro do ambiente da cooperativa. Uma outra alteração é essa vedação, né, a gente passa a ter uma vedação legal de acúmulo de cargos dentro das estruturas sistêmicas, então você tem presidente, vice-presidente e diretores executivos não sendo impedidos de ocupar essas mesmas cadeiras nas demais estruturas sistêmicas. Então, o presidente, o vice-presidente e o diretor executivo da Singular não poderiam ocupar essas mesmas cadeiras na Central, na Confederação, e aí aqui, abarcando, inclusive, a própria legislação trouxe essa previsão de abarcar, inclusive, os próprios fundos garantidores, né? Então, segue a mesma lógica de preservação dessas estruturas. Um detalhe pequeno aqui é que essa alteração ela não impede necessariamente que essas figuras que ocupam essas cadeiras elas estejam como parte dos conselhos de administração, né? Então, eu não tenho obrigatoriamente uma vedação de que o presidente da cooperativa singular ele possa fazer parte do conselho de administração da cooperativa central. Ele não pode ser presidente da cooperativa singular e presidente da cooperativa central ao mesmo tempo, né? E aí, se puder passar, Felga, por favor. Uma outra novidade que a legislação trouxe foi a questão da extinção desse cargo de conselheiro suplente no Conselho de Administração, né? Então, a gente passa a ter, de fato, o conselho composto apenas pelas figuras efetivas, né? Digamos assim, os conselheiros que, de fato, vão tomar as decisões, e aí vai ter uma variação aí de nomenclatura conforme a realidade. Alguns lugares é o conselheiro efetivo, o conselheiro titular, o conselheiro vogal, enfim. Aí é uma questão mais de nomenclatura, mas você extingue a figura do conselheiro suplente. Prosseguindo aqui, a gente tem a possibilidade de caráter excepcional, né? A gente falou lá atrás da vedação da acumulação de cargos, mas aqui a gente tem uma possibilidade excepcional de acumulação de cargos em diretoria executiva, né? Então, isso aqui também é um ponto que vai ser posteriormente regulamentado pelo Conselho Monetário Nacional, mas você traz essa possibilidade dessa acumulação especificamente para a diretoria executiva. E aí aqui 2 pontos importantes, né? O primeiro deles é que você não tem uma efetiva acumulação de atividades ou de funções operacionais da cooperativa, mas é uma situação muito mais de atendimento ou viabilização até de algumas operações mais específicas que até perante o próprio Banco Central você tem uma necessidade de indicação de diretores responsáveis por uma determinada política ou por um determinado programa, e aí eventualmente aquele programa ou aquela política é uma política sistêmica, né? E aí você pode ter eventualmente essa acumulação dessa figura na diretoria executiva responsável por esses determinados programas e políticas dentro de todo o sistema, né? Seguindo, a gente tem a questão da remuneração da diretoria executiva, né? Então, a legislação traz uma competência para a fixação dessa remuneração para o Conselho de Administração, mas, obviamente, que você tem que preservar, né, voltando lá naqueles 3 pilares que eu comentei no início, você tem que preservar a participação de todo o quadro social nas tomadas de decisão mais importantes da cooperativa, então você tem que ter uma política de remuneração discutida e deliberada em Assembleia Geral, e aí a lei traz a previsão de que isso, no mínimo, a cada ciclo de mandato, né, a cada início de novo mandato, mas aí a remuneração propriamente dita, você tem a fixação de competência para definição com relação a essa remuneração por parte do Conselho de Administração. Aqui uma outra mudança bastante importante, né? Isso aqui é um tema realmente bem
bem novo no nosso ambiente do cooperativismo, que é essa questão da facultatividade do Conselho Fiscal. Então, a partir de agora, você não tem mais a necessidade, a exigência legal de ter um conselho de fiscalização dentro da estrutura de governança da cooperativa. Obviamente, né, isso uma decisão tomada em Assembleia Geral, com a participação dos cooperados, né, mas a cooperativa passa a ter a autonomia de definir se ela quer adotar a composição desse órgão ou não, e aí com a particularidade, né, de que quando for tomada a decisão de não ter a integração do Conselho Fiscal, essas atribuições de fiscalização elas passam a ser deslocadas para a competência do próprio Conselho de Administração. Né, aqui, só um detalhe aí mais de natureza de contextualização, isso aqui é uma questão retirada de modelos estrangeiros, uma inspiração muito forte no modelo alemão. Lá você tem uma figura de conselho de supervisão, né, digamos assim, que aí ele acumula as funções de administração estratégica e de supervisão executiva da sociedade. Então, a gente passa a ter também aqui no Brasil essa facultatividade do Conselho Fiscal para as cooperativas de crédito. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma outra alteração, que é a questão da composição desse conselho fiscal, né? Obviamente, quando ele existir na cooperativa, você passa a ter, diferente do que se tinha anteriormente, você passa a ter a composição por 3 membros efetivos, né, previsto assim na lei, 3 membros efetivos e apenas um suplente, né? Não mais 3 membros suplentes, né? Então, você passa a ter só os titulares e apenas um suplente para uma eventual impossibilidade, uma necessidade de substituição. Seguindo aqui, já caminhando para o final dessas alterações na parte de governança, a gente tem aqui uma questão relacionada aos processos de desfiliação, né, sistêmico, então, a desfiliação de uma singular da central, ou eventualmente a desfiliação da central de uma confederação. Então, a lei trouxe uma nova sistemática a esse respeito, buscando aí, mais uma vez, privilegiar uma participação efetiva do quadro social nesses processos e na tomada de decisão em relação a essas operações. Então, um primeiro ponto aqui que a gente destaca é que essas operações elas sempre dependem de um pressuposto básico, né, que é a questão dos enquadramentos nos limites operacionais, os enquadramentos regulatórios da cooperativa que esteja pretendendo, e aí, voltando um pouquinho, isso aqui sempre falando daquela questão de desfiliação voluntária, né, quando a singular toma a decisão de se desfiliar da central ou a central toma a decisão de se desfiliar da confederação. Então, você tem que atender a esses critérios, né, esses enquadramentos regulatórios, operacionais. E aí, uma novidade é que no processo de desfiliação da singular da central, você teve uma dispensa de um processo assemblear. Então, você não precisa mais necessariamente de uma convocação de assembleia, realização de uma assembleia geral, né, aquele ato solene, formal. Então, você pode fazer isso através de uma consulta ao quadro de cooperados, obviamente que sempre, né, se utilizando aí de ferramentas, de instrumentos que possam, né, garantir as questões de rigidez, de confiança e de segurança de todo esse processo, mas você tem a dispensa da realização de Assembleia Geral. O que não ocorreu na cooperativa central, né? Aí a lei trouxe uma especificação, quando for a desfiliação de uma central da confederação, aí você passa a ter, sim, a exigência de realização de uma Assembleia Geral Extraordinária específica, e aqui um detalhe que é a necessidade de você garantir direito de voz ao representante da confederação, né? Daquela confederação da qual está se pretendendo desfiliar. E, por fim, a questão da definição dos quórums, né, para a tomada dessa decisão. No caso aqui da desfiliação da cooperativa singular, a gente tem 2 regras diferentes, né, uma quando a gente está falando da desfiliação para se tornar, de fato, uma cooperativa independente e não se filiar a outro sistema cooperativo. Aí a lei trouxe um requisito um pouco mais severo, exigindo aí um quórum de maioria, né,
generalizando aí 50% mais um do quadro social, e aqui o detalhe de que é do quadro social, né, propriamente, enquanto que quando essa desfiliação ela está sendo motivada pela intenção em se filiar a um outro sistema cooperativo, então a Singular está se desfiliando de uma central para se filiar a uma outra central, né, seja do mesmo sistema ou de sistema diferente, você passa a ter um critério, um quórum diferenciado, que é a questão de 1/3 do quadro social, né? A própria legislação fala em 1/3 dos votantes, né, que totalizem pelo menos 1/3 do quadro social. E, por fim, quando a gente estiver falando da desfiliação da central da confederação, aí um quórum legal de 2/3 das singulares filiadas à central. E aí, por fim, já me encaminhando aqui para não estourar muito tempo, a questão da intervenção, né, aqui a gente pode usar o termo intervenção, ou talvez aí uma administração temporária, seja uma expressão mais apropriada, da central na singular ou da confederação na central. Né? Aqui a regra é, quando você verificar situações em que haja risco de descontinuidade da operação da cooperativa ou alguma situação extraordinária que cause ou possa causar perdas aos associados, então você pode ter essa administração temporária da central na singular e da confederação na central, obviamente que isso, observando critérios e regulamentação a ser definida pelo Conselho Monetário Nacional e desde que autorizado também pelo Banco Central, né? Então, aqui o que é a lógica que a gente passa a ter? Verificadas essas situações pela central ou pela confederação, ela pede autorização para o Banco Central eventualmente autorizando, é feita essa intervenção. E aqui é uma intervenção mesmo, né? A gente está falando aqui, inclusive, da possibilidade de afastamento de administradores, da própria, né, e aí abarcado tanto o Conselho de Administração como diretoria executiva da cooperativa atingida. Então, a gente passa a ter essa possibilidade. Enfim, né, um rápido resumo aqui, é isso, as alterações na parte de governança. Agradeço mais uma vez aí a oportunidade, fico aqui à disposição e devolvo aí a palavra para a doutora Ana Paula. Obrigada, Daniel. Bom, agora, para finalizar, nós temos o bloco operacional. O Daniel já me alertou aqui que lá na minha abertura eu já consumi os meus 15 minutos, mas ainda assim eu vou passar aqui pelo tema, porque eu acho que aqui a gente tem algumas modificações relevantes para nós que militamos aí no campo do direito, na defesa das nossas cooperativas. A primeira alteração que a gente destaca, que é importante aí no bloco operacional, é essa autorização para a realização de campanhas promocionais para atrair novos associados ou fazer uma campanha, né, uma chamada de capital de integralização de novas cotas partes. Isso já, algumas cooperativas a gente sabe que já vinham adotando alguns procedimentos no sentido de estimular essas capitalizações, né, e volta e meia elas se deparavam com algum tipo de restrição, seja dentro do Banco Central, na atividade ali de auditoria, de fiscalização, seja algum questionamento, inclusive, por parte do próprio quadro social com relação a essa prática. Então, agora, a Lei Complementar 196 traz expressamente que isso não caracteriza aquela modalidade de distribuição de benefício à cota parte, que a Lei 5764 traz uma vedação lá no parágrafo 3º do artigo 24. Então, está excetuada essa regra, as campanhas agora elas passam a ser permitidas, elas só têm que obedecer a determinadas regras, você pode trazer algum tipo de bonificação, de prêmio, de sorteio, mas ele tem que ser ofertado de maneira isonômica na cooperativa, essa é a única condição. A empenhorabilidade das cotas partes dos cooperados integralizados na cooperativa pelos cooperados é um assunto que é bem conhecido, né? Como eu falei, ele estava adquirindo uma relevância e uma recorrência bastante preocupante dentro do cooperativismo, especialmente porque o capital é o lastro, né, para as operações, para o cumprimento das obrigações regulatórias e tudo mais. E então, a gente viu a necessidade de colocar expressamente na Lei 130, fazer uma inserção dessa empenhorabilidade com absoluta clareza de empenhorabilidade, a impossibilidade de se realizar a penhora. Por que isso? Porque já era empenhorável na Lei Geral de Cooperativas, quando ele fala, através de uma interpretação
casada de alguns dispositivos que esse capital social é incessível a terceiros, logo, toda a penhora vai desembocar em um leilão, né, numa asta pública, numa venda dentro do processo judicial, em que qualquer pessoa poderia fazer aquisição dessas cotas, logo, se é incessível a terceiros, pela via da interpretação, a penhora também estava impedida. E também porque tinha lá, na 5764, o artigo 24, parágrafo 4º, dizendo que as cotas de capital social, elas são patrimônio da cooperativa até que ocorra uma das formas de desligamento. A gente entendia que, pela análise conjunta desses dois dispositivos, a impenhorabilidade era absolutamente clara, mas alguns juízes continuaram dizendo que era possível estabelecer alguma espécie de alternativa a isso, né, determinando ou que o próprio devedor fizesse a adjudicação dessas cotas ou ainda a liquidação dessas cotas em recurso, né, em dinheiro, para que seja entregue ao credor, e aí necessariamente impunha um desligamento do cooperado da cooperativa, enfim. Para pôr fim a esse tipo de alternativa que o judiciário estava caminhando para validar, a gente inseriu essa impenhorabilidade de forma expressa para as cooperativas de crédito. A possibilidade de realização de assembleias à distância sem presenciais, eu não vou me alongar muito, é só uma prática que, é só uma curiosidade, isso estava no PLP 27 quando ele foi concebido, antes da pandemia. Então, o ramo crédito aqui ia inovar na questão das assembleias virtuais. Mas, né, por essa contingência aí que foi a pandemia da Covid-19, isso acabou entrando primeiro na Lei 5764, através de uma medida provisória, né, que estabeleceu aquelas 3 modalidades. E aí, então, quando a 130 foi reformada e chegou a 196, ela só reafirmou a possibilidade dessas assembleias, tanto é que a disciplina do funcionamento, né, como é que deve ocorrer essa assembleia, também vai ser regulado pela IN 81 do DREI, que foi concebida justamente para dar suporte àquela alteração da 5764, quando foi permitida essa modalidade virtual. A modernização na forma de convocação das Assembleias Gerais das Cooperativas de Crédito, isso aqui é uma mudança que a gente chama bastante atenção, porque ela é bem relevante, até pelo contexto dela, especialmente aqui para nós, né? Agora, a convocação pode acontecer por edital publicado numa área de destaque no próprio site da cooperativa ou em um repositório de acesso público e restrito na internet. Prevalece ainda a antecedência de 10 dias para fazer essa publicação. E é muito interessante porque a gente já vinha tentando essa modificação nas leis que tratavam de registros públicos, nas leis que tinham algumas medidas provisórias, lei de liberdade econômica, que deram uma brecha para a gente destravar alguns procedimentos, modernizar, trazer um pouco mais de digitalização para os processos. A gente se valia dessa oportunidade para tentar fazer esse tipo de modificação para todo o cooperativismo. Mas, como eram leis que chamavam muita atenção para outros segmentos, sempre a gente atraía junto um lobby da imprensa nacional, ou mesmo dos veículos de imprensa privados, que ainda veem nessas publicações digitais uma receita significativa, e então a gente não conseguia avançar com isso, porque esse lobby acabava prevalecendo, né? Então, na Lei Complementar 130, no PLP 27, acho que essa modificação veio de uma forma mais silenciosa, vamos dizer assim, e a gente conseguiu, então, com que isso passasse para as cooperativas de crédito. E só lembrando, né, isso já foi perguntado em algumas outras oportunidades para a gente, não, aquela tríplice convocação da 5764, né, que publicação de edital em jornal de circulação, a disponibilização do edital nas dependências da cooperativa e o envio de circulares, ela fica absolutamente revogada por isso aqui, e agora a regra para as cooperativas de crédito é essa que está espelhada na Lei 196. Passando, então, para a ampliação da utilização dos recursos do FATS, isso aqui também foi uma modificação bastante comemorada e aguardada, que foi, o FATS hoje, né, pela Lei 5764, ele já se aplicaria a cooperados, seus familiares e empregados da cooperativa. E agora, então, para as cooperativas de crédito, há a possibilidade de se aplicar esses recursos do FATS na comunidade em que ela está inserida, né, e que estejam dentro da sua área de ação. É uma autorização, como a gente observou aí, que vai potencializar muito a função social das cooperativas, vai ajudar a cumprir o nosso princípio de interesse pela comunidade, né, de promover o desenvolvimento onde a cooperativa está inserida, é um papel que ela faz e que faz toda a diferença, né, que caracteriza muito o nosso modelo societário. Então, acho que foi
um avanço importante. E aí é só interessante a gente fazer algumas ressalvas. O percentual mínimo por FAT segue sendo de 5% das sobras líquidas, isso foi reproduzido na 196. Para a comunidade e para os empregados tem que haver previsão estatutária. Para os outros públicos, como já era na 5764, cooperado e familiares, não tem necessidade dessa autorização em estatuto. E sobre a gestão desse recurso, porque agora se ampliou mais um público que é um público considerável. E aí eu vou aproveitar para fazer uma propaganda aqui. Nós recentemente lançamos aqui no Sistema OCB um manual de uso do FATS, onde a gente traz, está à disposição lá no nosso site, na aba publicações. Se vocês clicarem, tem vários manuais lá. Tem um manual, um e-book que nós fizemos sobre a própria Lei 196, que está lá também, e que vale a pena visitar. Tem o que a gente está falando aqui, mas de uma maneira mais aprofundada. E o nosso manual do FATS traz algumas recomendações, né, para essa novidade, no sentido de você ter um regulamento para esse uso do FATS. A gente sugere até uma modalidade de comitê gestor de uso do FATS, para que traga, vamos dizer assim, uma maior discussão com os próprios representantes ali dos cooperados, de onde a cooperativa deve aportar, então, o seu incentivo para a comunidade. Então, fica todo mundo convidado a conhecer essa publicação. Eu posso mandar depois o link também através da Michele, para vocês terem contato com esse material. Então, mais um item é o fortalecimento da estrutura patrimonial através da reversão dos recursos não procurados, né? Então, é impositivo, isso que é importante, não é que pode reverter, não, vai reverter, tem que reverter para o fundo de reserva os valores relativos a saldo de capital, a remuneração de capital e sobras que não forem reclamadas pelos associados desligados há mais de 5 anos. E aqui não importa a forma desse desligamento, pode ser demissão, exclusão ou eliminação. Isso também resolve um problema aí de, vamos dizer, um espólio desses valores que fica quando o cooperado não busca, né? A gente, em princípio, achava que não teria muito essa situação na prática, mas em contato, em conversa com o próprio Banco Central, com o olhar maior que eles têm, eles verificam que sim, tem uma quantidade relevante de recursos que fica ali, o cooperado muitas vezes não não promove o levantamento desse recurso, e então ele vai ser revertido, pode agora ser revertido sem nenhum problema ao fundo de reserva. Passando, então, caminhando para o final, a segurança jurídica para as relações do trabalho dos empregados e as cooperativas de crédito. Isso aí é que isso a gente inseriu na norma, houve muita discussão, essa matéria é uma matéria estranha, esse tipo de norma, né, uma norma mais ligada a procedimentos, operações e tudo mais, mas a gente entendeu que era relevante transportar um debate que já está bastante consolidado dentro do judiciário trabalhista sobre a natureza do empregado de cooperativa de crédito, a distinção dele em relação ao bancário, e também para pacificar uma outra discussão que vinha ganhando corpo, especialmente aí na região sul, foi onde iniciaram as primeiras movimentações dessa tese, de que o empregado da cooperativa de crédito singular, em função dele estar ofertando lá na ponta produtos ou serviços do banco cooperativo, ele requeria esse vínculo diretamente com o banco cooperativo e, além de tudo, demandando direitos relacionados à categoria dos bancários. Então, a gente inseriu esse dispositivo aqui para, em alguma medida, ficar clara essa distinção que já estava coroada, vamos dizer assim, lá no judiciário, né? Ninguém quis, em alguma medida, modificar um entendimento judicial nesse caso aqui. Na impenhorabilidade, sim, a gente estava combatendo um entendimento judicial equivocado que estava se consolidando, mas aqui a gente já tinha um ambiente judicial propício, a gente só reforçou isso e deixou claro, porque a tese, de fato, ela não tem nenhuma conexão com a realidade das operações e ela é extremamente prejudicial para o segmento. E, por fim, aí o empréstimo sindicalizado, que também é uma novidade. Eu vou trazer o conceito do empréstimo sindicalizado através de um exemplo. Era comum, dando um exemplo dentro do próprio cooperativismo, uma Unimed que precisava construir um hospital próprio, e o levantamento desses recursos para a construção de hospital são recursos de grande monta, né? E muitas vezes aquela determinada cooperativa de crédito que atendia ela nessa parte de concessão de crédito não tinha limites operacionais ou mesmo não tinha o recurso necessário para conseguir financiar aquela construção. Então, houve na lei essa permissão para que, sendo cooperativas de um mesmo segmento, singulares de um mesmo sistema,
é possível que elas façam esse compartilhamento de recursos e de riscos para atender grandes clientes ou em grandes projetos, né, de financiamento, e poder viabilizar que tudo isso essa operação toda permaneça dentro do sistema cooperativo, porque no momento em que a gente não conseguia atender, fazer frente a essa necessidade do sistema cooperativo, a gente perdia essa oportunidade para o sistema bancário tradicional. Então, isso está autorizado, mas ainda depende de uma regulamentação do Conselho Monetário Nacional, até porque vai haver uma partilha aí de riscos, né? Vamos ter dois credores distintos, então toda essa relação ainda vai ser regulada pelo Conselho Monetário Nacional. E aí eu findo, então, a parte das modificações e novidades da legislação. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de fazer a exposição aqui para vocês. Vamos ficar todos aqui à disposição para os debates, para sugestões, para dialogar um pouco sobre o projeto. E aí, só aproveitando aqui no final para dar uma saudação especial, que eu vi que está aqui online 2 colegas nossos da OCEPAR, que também trabalhou incansavelmente para a aprovação desse projeto, o Rogério e o Marlon, eu vi eles aqui, e também a doutora Priscila, do Sicredi, que eu sei que na fase de discussão desse projeto, também ali, junto ao doutor Clairton, teve bastante participação e suou a camisa para a gente ter essa lei que nós acabamos de apresentar aqui hoje. E, mais uma vez, obrigada pelo espaço. Mais uma vez, gostaria de agradecer a todos pela brilhante exposição. Efetivamente, é um assunto candente, né, para a área de cooperativa de crédito. Afinal de contas, é um tema que está crescendo cada vez mais. As cooperativas são, a meu ver, uma grande tendência na atualidade. E, obviamente, que a modernização e a proteção do sistema é essencial para que esse crescimento efetivamente continue de forma sustentável. Então, agradeço aí a participação, a colaboração dessa nossa discussão aqui no Instituto. E aproveito para abrir a palavra para os nossos associados, aqueles que estão nos acompanhando, inclusive através do meio online, para fazer eventuais questionamentos, considerações. Abro a palavra, quem gostaria? Chefe. A Michelle, ela tem que pegar leve, porque ela é amiga, doutor Gustavo. Pergunta de amigo tem que ser... Bom, Ana, acho que é legal, né, a gente contextualizar um pouco o cooperativismo de crédito, né, porque além de ocupar essas lacunas, esses vazios, né, que o sistema bancário não atende, né, acaba tendo essas complexidades assim, do sistema, e acho que isso que deve ser enaltecido no trabalho da OCDE, né, porque é uma complexidade assim gigantesca. Talvez os colegas aqui que não militam, eles não têm ideia, né, mas aqui no Paraná a gente tem a maior cooperativa independente, né, que é da Coamo. A gente tem sistema da economia solidária, a gente tem sistema dos médicos, agora a gente tem também a cooperativa de crédito aqui da advocacia, que é o Cicobi Advocacia, também mais recentemente eu e a Priscila estávamos diretamente envolvidas nesse trabalho junto com a OAB, né? E o legal, acho que dessa legislação é que ela vem num ritmo diferente, né, da legislação do sistema, da legislação geral aqui, né, da 5764, porque a gente tinha dúvidas se a OAB podia se associar a essa cooperativa, né? Não eram questões que eram muito simples ali na discussão. Obviamente a gente apontou todos esses riscos para a diretoria, né? Mas o sistema é altamente complexo, talvez muito mais complexo do que pareça aqui, né? Exatamente por essa pluralidade. O que eu e o professor Assis a gente vinha discutindo aqui, né? O legal é exatamente que o ritmo, né, de avanço do cooperativismo de crédito, talvez eles tenham se tornado assim, esse ramo especificamente, tenha se tornado assim meio que bandeirante dentro do cooperativismo, né? Introduzindo essas mudanças de governança, introduzindo as questões, né, de atuação do poder público, né? E eu acho que esse foi um avanço gigantesco quando a gente teve lá em 2009 a aprovação da lei complementar em 2018 a 161. Então, assim, o que era uma cessão de crédito dentro das cooperativas agropecuárias, que era talvez um sistema muito mais simples,
talvez até com um pouco desse preconceito de um modelo um pouco mais amador, no sentido, né, de ser mais peculiar, assim, né, muito mais próximo do mundo, do que é hoje, que é um sistema gigantesco, né? Então, me parece, assim, e aí eu queria ouvir a opinião aí da OCB, até o Rogério, o Marcos, se quiserem também dar um salve aí para o Rogério e para o Marlon também, se quiserem também participar da discussão, mas como o cooperativismo de crédito, né, está iluminando, assim, de certa forma, o cooperativismo, eu acho que aí você trouxe alguns elementos que me parece que até poderiam ser emprestados para os outros ramos, né? Não só a empenhorabilidade do capital social, porque me parece que não é diferente em relação a outros ramos, tem essas questões de governança, que eventualmente a ANS já quer trazer para o sistema Unimed, achei interessante essa questão da distinção da área de ação e da área de admissão, né? Porque isso também era uma coisa que a Lei 164 trazia, a gente tinha uma questão muito peculiar lá na lei, né, em 71, o sistema de delegação e tudo mais. Me parece que tem vários elementos aqui que eventualmente podem se estender para os outros ramos. Então, eu queria ver, assim, a opinião de vocês, né, o sistema OCB, se vocês entendem que isso também vai trazer, digamos assim, uma frente interpretativa aí para os outros ramos, porque me parece que não haveria aqui incompatibilidade, né, em vários desses temas. Também a questão do FATS, também achei bem interessante também essa questão da aplicação da comunidade, né, na minha interpretação já estava, né, autorizado pelo princípio, né, do interesse da comunidade, mas acho que também ficou legal essa questão de prever expressamente. Então, isso foi aplicado aqui, né, pela pandemia, as cooperativas agropecuárias, comprando equipamento, uso e tudo mais. Acho que tudo isso traz o protagonismo do cooperativismo, né, não só dentro, né, do seu quadro social, mas também em relação ao todo. Então, de modo geral, né, queria ver as percepções de vocês aí em relação a essa interpretação da lei, né? Embora aqui acho que o cooperativismo de crédito tem suas peculiaridades, é um sistema, né, complexo, como eu disse, mas não me parece que poderia trazer esses elementos interpretativos aí para os outros ramos. Bom, me desculpa só atravessar, viu, Ana? Não, vai lá. Só para dar uma saudação a todos aí, agradecer, né, Michele, pelo convite, e os demais aí associados aí do professor Assis Gonçalves, é uma satisfação. E já começo pedindo desculpa pelo atraso aqui, tive uma outra reunião onde acabei atrasando a entrada e também já peço desculpa pela saída, porque eu tenho uma reunião agora às 10h30, o pessoal já até está me chamando para reunião lá. E, na verdade, é até desnecessário qualquer comentário. A Ana Paula e a equipe aí, doutor Daniel, a doutora Felga, também fez um apanhado muito bom aí já do que foi colocado pela Lei Complementar 196. E todas essas colocações até que a Michele colocou aí são todas muito relevantes. A gente vê, né, só ressalvar e parabenizar pela contextualização de modernização, né, para as cooperativas de crédito, aí, quanto à governança e alguns pontos ali, inclusive, né, a questão da administração pela cooperativa de crédito de recursos dos municípios, né, Ana? A gente recentemente tem discutido isso aqui no Paraná. A gente está com a dificuldade com o Tribunal de Contas do Estado fazendo algumas ressalvas nos municípios aqui, então a gente está trabalhando nisso. E a gente vem colocando justamente essa legislação aí para reforçar muitos pontos, ali a questão da empenhorabilidade das cotas de capital. Então, tudo isso eu acredito que foi muito importante, muitos ganhos aí para as cooperativas de crédito, né, e parabenizar também todos que participaram dessa discussão aí. A gente sabe, tem muitas, né, colegas aí que acompanham essa questão aí, trabalharam nisso também. A doutora Priscila aí tem trabalhado nesse assunto sempre em conjunto com o SECO ali, com a OCB também, né, Ana? Então, é só para dar essa palavra, que parabenizar o evento aí, essa oportunidade de discutir e de esclarecer esses pontos aí, trazer essas discussões. E então fico à disposição aqui na OCEPAR para qualquer outra oportunidade, tá? E o Dr. Marlon também vai continuar aqui com vocês aqui. A doutora Daniele também acabou de chegar por aqui, acho que daqui a pouco ela consegue entrar também, que ela estava em trânsito, também em viagem. Então é isso, Michele, agradeço então a vocês aí, né? E devolvo a palavra aí para a Ana agora para responder, para comentar
as perguntas da doutora Michele. Obrigada, Michele, obrigada, Rogério. Então, Michele, foi bem importante a sua provocação a respeito de o quanto esse projeto pode, em alguma medida, impulsionar outras modificações, ou a partir dele a gente conseguir fazer construções de outras interpretações, no sentido de se aproveitar do que já avançou lá para o restante do cooperativismo. Muita coisa, eu acho que, por estar numa lei especial, ficou bastante direcionada para as cooperativas de crédito, né? Então, a gente teria uma dificuldade de se valer daquela autorização específica, como é o FATS para a comunidade, numa lei especial para as cooperativas de crédito, embora seja extremamente salutar, eu não nem imagino um juiz, em alguma medida, entendendo que isso é algo prejudicial, né? Me parece que é muito positivo sobre todos os aspectos, mas está posicionado dentro de uma lei especial. Mas eu acho que esse movimento, ele consegue, em alguma medida, fomentar, estimular a necessidade da gente fazer as mesmas atualizações. À medida que isso, especialmente, for acontecendo na prática, for produzindo bons resultados, melhora o ambiente dentro dos outros ramos, da gente buscar por essas modificações também para eles. Por que eu digo melhora? Governança, eu acho assim, o crédito teve um processo de maturação dessas modificações de governança, né? Porque a discussão foi muito longa, envolveu todos os sistemas, mas a gente sabe que nem tudo que está aí previsto como modificação no campo da governança, essas proibições de acumulação, essa ideia de não haver conselho fiscal, houve uma rejeição, a princípio, até se entender qual é a faculdade, por que se colocou uma faculdade do conselho fiscal, houve muita resistência. Então, esse tipo de mudança, eu acho que ela é salutar, mas a gente precisa fazer todo um aculturamento, né? E precisa, talvez, enxergar lá no crédito os bons frutos. Eu acho que o crédito é excelente para fazer isso, ele já fez isso com a 130, que foi o primeiro momento em que veio a segregação do executivo e do estratégico, foi na Lei Complementar 130, lá em 2009. E hoje você vê as cooperativas de saúde fazendo isso, você vê as cooperativas agropecuárias caminhando para isso. Por quê? Porque viram na experiência do crédito algo extremamente bem sucedido. Então, eu acho que algumas coisas vai levar um tempinho para se assimilar e a gente poder estender para os demais ramos, se for o caso, por uma medida de alteração legislativa. Essa me parece que a gente consegue fazer algumas construções já hoje com a Lei 5764 na governança, tanto é que a gente tem conhecimento de algumas cooperativas que já fizeram segregação, mas outras, de fato, a gente vai ter que provocar uma alteração legislativa, que eu acho que vem, em alguma medida, está no nosso radar, a gente já foi instigado para isso, a empenhorabilidade agora, só dividindo com vocês aqui um drama. A empenhorabilidade agora está expressa na lei das cooperativas de crédito, será que os juízes não vão começar a entender, então, que para os outros ramos, sim, é penhorável, né? Então, a gente vai ter que lidar com essas dificuldades que possivelmente vai exigir uma mudança legislativa. Só que, sendo bem realista, uma mudança legislativa para o todo, ela é muito mais sensível. Quando você está mexendo numa lei especial, está atingindo um público específico, está assim, com um enorme patrocínio do próprio órgão que regula e supervisiona, que foi o Banco Central, é mais fácil de você pensar numa modificação. Vamos dizer assim, os atores legislativos estão mais controlados, eles estão mais unidos em torno daquela modificação. Na Lei 5764 não acontece isso, né? Tem uma série de outros interesses que a gente precisa conciliar e outras, vamos dizer, representações que a gente tem que lidar ali dentro, que muitas vezes impedem que a gente faça isso com mais velocidade. A gente acaba tendo que fazer movimentos mais estratégicos. Eu não vou reformar a lei como um todo, eu não vou mexer naquele projeto que já existe, 519/2015, para revisar a lei como um todo. Eu vou, numa medida provisória, colocar determinado dispositivo aqui, que é uma coisa mais urgente, e vou fazer uma modificação. Mas aí eu posso te dizer que nós estamos muito alinhados aí com o seu pensamento e do professor Assis Gonçalves, porque a gente já está fazendo esse exercício do que é que a gente pode aproveitar do que veio aí de positivo na lei das cooperativas de crédito para todos os segmentos. Mais alguém? Ali, será que não tem alguém? Acho que não. Só comentários.
Bem, então, havendo outros questionamentos ou comentários, mais uma vez agradeço a presença de todos, as palavras que foram feitas nessa nossa reunião, com certeza engrandeceram muito o nosso evento, e fica já desde logo o convite para um novo e próximo evento sobre cooperativismo aos nossos aqui colegas presentes e aos palestrantes que, obviamente, nos brindarão com novas palavras em momentos futuros. Obrigado. Obrigada. Vou só registrar. Posso falar, doutor Gustavo? Pode, sim, claro. Agora o evento está encerrado. Agora a palavra é sua, pode falar. Não, é só para reforçar o nosso agradecimento. Eu acho que eu já fiz ele lá no início, mas reforçar a nossa disponibilidade também. A primeira oportunidade que eu venho conversar com o Instituto, o Daniel já teve aí presencialmente no momento pré-pandemia, tratando com vocês de outras questões, Selga também pela primeira vez, e dizer que a gente está 100% aqui disponível para voltar com outros temas. Como eu disse, para nós além de ser uma honra, né, estar dialogando com profissionais do nível dos profissionais aí do Instituto, do próprio escritório, a Michele, que, né, já deixou grandes contribuições quando estava lá na UCEPAR e continua, a gente fica muito feliz aí, emprestando o conhecimento dela para o cooperativismo. Então, quando a gente, sempre que for possível, que lembrarem do nosso nome, é só fazer o convite que a gente vem aqui tratar de outras frentes nossas aqui do direito cooperativo, do processo legislativo, nossa atuação em CARF, em STJ, STF, a gente tem algumas ações direcionadas da nossa representação junto ao Poder Judiciário. Qualquer tema que a gente tenha a condição de contribuir aqui, nós estamos sempre à disposição. Obrigado. Tchau a todos.